Obrigado, irmã. Graças e paz aos irmãos aqui presentes. Hoje nós temos a ceia do Senhor, então não vai haver culto infantil. É importante que as crianças participem da programação, embora nem todas participem da ceia, propriamente dito, mas é importante que elas participem, comecem a ir se habituando, entendendo como funciona o culto, se habituando ao culto, se sentindo à vontade também aqui no meio, não achando que simplesmente aqui é um local onde elas não são bem-vindas. Pelo contrário, elas desde cedo precisam aprender como é a dinâmica do culto e ir se habituando a essa dinâmica. E aí a gente vai se adaptando também à realidade de termos as nossas crianças ao longo de toda a programação, né? Então, os papais peguem seus filhinhos, coloquem um pouco pertinho para ir também auxiliando eles no entendimento do que está acontecendo ao longo da programação, para que eles fiquem sempre a par do que está acontecendo, entendendo a razão do porquê nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Bem, nós vamos partir para a mensagem. Nós temos um trecho agora, vamos entrar num próximo capítulo, capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Então você pode já ir abrindo sua Bíblia aí, ou acompanhando o texto que vai estar sendo projetado aqui na tela aqui acima. Eu vou fazer um breve comentário introdutório ao capítulo, rapidamente, só para que a gente entenda. Eu vou ler até o verso 12, tá? Mas eu vou ver até o verso 12, mas nós vamos trabalhar ainda até um pouquinho do 13, e, na verdade, o texto todo é um texto mais longo, ele vai até o final do capítulo 14 e vai até o capítulo 15. Mas nós vamos dividir em duas partes, tá? O texto, para entendermos melhor, para podermos fazer uma preparação apropriada para a compreensão de todo o texto. O tema que nós queremos trabalhar nessa noite é ninguém vive para si mesmo. Então, eu quero que você compreenda o texto como um todo para que as aplicações sejam necessárias para a sua vida. Então, vamos ler o texto. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio e é para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nenhum de vós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Senhor, mais uma vez nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a fim de que a Tua palavra seja plantada em nossos corações e que, de fato, sejamos moldados à imagem de Jesus Cristo a partir daquilo que a carta de Paulo aos Romanos tem a nos falar nessa noite. Auxilia-nos, prepara os nossos entendimentos, aquele também que está em casa, porventura, acompanhando pela internet, que as facilidades da modernidade não impeçam de compreender a Tua palavra e que também sejam transformados e tocados pelo Teu Evangelho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. Vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui para que a gente consiga extrair algumas lições bem interessantes para as nossas vidas. Eu preciso que você continue entendendo que o apóstolo Paulo está em uma sequência de raciocínio, tá? De novo, mais uma vez, você precisa lembrar sempre disso. A Bíblia não é um juntado de informações. A Bíblia não é um desses livros
esotéricos, onde você tem máximas ali, né, frases de efeito ou alguns ensinamentos de efeito empilhados um atrás do outro. Tá? A Bíblia é composta de livros que são classificados em diversos tipos, tem livros de narrativas, livros históricos, tem livros poéticos, tem livros que são cartas, que é o caso que nós estamos estudando hoje. Então, é uma carta que é escrita dentro de um contexto, dentro de um propósito, dentro de uma ideia, né? Embora a carta aos Romanos tenha um caráter muito teológico, didático, mesmo sistemático até, ela se assemelha muito a um tratado, muito mais do que simplesmente uma correspondência, uma troca de informações. Ainda assim, você precisa ver que esse tratado, precisa entender que esse tratado que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele segue uma linha de raciocínio. E a gente já tem insistido nessa compreensão há algum tempo, que ele começa apresentando o Evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho. E por que ele precisa de tantos capítulos para falar do Evangelho? Porque o Evangelho é o centro da vida. O Evangelho é o centro da vida de todas as pessoas e especialmente do cristão. Tá? O Evangelho não é só o centro da vida do cristão, mas ele é o centro da vida de todos os indivíduos, porque o Evangelho é a narrativa do que Deus fez em Cristo Jesus para trazer ordem novamente à criação que havia sido abalada pelo pecado, que havia sido desordenada pelo pecado. Então, ainda que a pessoa não reconheça o Evangelho como esta mensagem da parte de Deus, ele ainda assim é o centro, é o que dá sentido à vida de todas as pessoas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em outro momento de suas cartas, vai dizer que este evangelho que nós pregamos, para um é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Porque ainda que o indivíduo não reconheça a mensagem do evangelho como uma mensagem que altere a sua percepção do mundo, esta mensagem também se encarrega de demonstrar qual é a realidade dele, qual é a realidade desse indivíduo. Então, o Evangelho é central, o Evangelho é importante, o Evangelho é o ápice daquilo que nós temos revelado no texto bíblico. Então, eu preciso que você entenda isso, porque, como eu já disse em outras passagens, em outros momentos que nós meditamos, o Evangelho precisa ter implicações práticas na sua vida, ele precisa transformar a sua realidade. Tá? O Evangelho, ele tem essa função de transformar a sua realidade. Se você não tiver a realidade transformada pelo Evangelho, você ainda não compreendeu o Evangelho por completo. Então, por isso, ele gasta do capítulo 1 até o capítulo 11, revelando todo o Evangelho, e depois, no capítulo 12 e 13, ele vai falar das implicações práticas do Evangelho. Ele vai dizer como o Evangelho altera a nossa percepção. E aí ele vai dizer que agora, a partir do Evangelho, a nossa vida é um culto constante. Ele vai dizer que há uma mudança de mente, há uma mudança de paradigmas em todo aquele que é impactado pelo Evangelho, né? A renovação da mente. Aí essa renovação da mente leva você a deixar de viver para você mesmo, você passa a viver para amar a Deus e para amar ao próximo. Porque o Evangelho muda a sua perspectiva sobre todas as coisas ao seu redor. Muda a perspectiva sobre você mesmo, você começa a entender que você não é o centro do universo, que as coisas não giram ao redor de você, que, na verdade, o Evangelho é quem... as coisas giram em torno de Deus. O Evangelho revela isso para nós. Então, é alterada a nossa percepção sobre nós mesmos, é alterada a percepção sobre o próximo deixa de ser apenas um instrumento para a minha autossatisfação e passa a ser uma ferramenta para que nós possamos, ou melhor, o outro deixa de ser um instrumento para a minha autossatisfação e passa a ser alguém que eu genuinamente me importo, que eu genuinamente me preocupo. Tá? O Evangelho também muda a minha percepção sobre o Estado e o Evangelho também muda a minha percepção sobre o tempo de Deus, que nós vimos, inclusive, isso na última semana, na última mensagem. Então, diante disso, nós começamos a entender que o que é imperioso para nós é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importante que nós vivamos essa vontade agora, porque o tempo para viver isso é agora. No capítulo 14 e no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai agora usar essas implicações práticas e todo o conceito do evangelho que ele trabalhou para resolver um dilema que estava acontecendo lá na igreja de Roma. Tá? Então, ele vai tratar dessa questão dos fracos e dos fortes. Ele vai trabalhar essa relação entre fracos e fortes. E aí,
tem um contexto todo, há algumas explicações sobre quem são esses fracos, quem são os fortes, há explicações que tentam aplicar algumas percepções que estão em outras cartas, por exemplo, trazendo a ideia de que os fracos e os fortes seriam legalistas versus libertários, né? A ideia de que pessoas que estão mais ligadas à obediência da lei mosaica, da lei judaica, e pessoas que estão ligadas a uma percepção de que essas leis foram superadas, então elas são mais, se libertaram dessa ideia. Há uma ideia que você poderia ter ali uma percepção entre gentios e judeus, propriamente dito, de uma maneira muito mais simplificada. Contudo, o contexto da carta nos faz chegar à seguinte conclusão, que o debate ali, o dilema ali, muito provavelmente era entre judeus que se converteram ao cristianismo, e os judeus que se converteram ao cristianismo são os fracos na questão, e os cristãos que já estavam lá na igreja de Roma, que em uma percepção histórica ali, que eu vou explicar já haviam superado as dificuldades que aqueles judeus ainda não haviam conseguido superar. Qual é o contexto histórico aqui? Ali por volta do império de Cláudio, tá? O imperador Cláudio, houve um momento em que os judeus foram expulsos de Roma. Eles foram expulsos de Roma porque houve toda uma série de levantes internos e de problemas internos, e os judeus foram acusados. Inclusive, historicamente, tem uma trivia bastante interessante, porque essas confusões que levam o imperador Cláudio a expulsar os judeus de Roma estão associadas a um indivíduo chamado Crestus, né? Os anais históricos dizem isso, né? As anotações históricas dizem que é por causa de um indivíduo chamado Crestus que os judeus estão se levantando contra a ordem do império, né? Estão trazendo confusão para o império. E alguns cristãos, ou melhor, alguns estudiosos, acham que é possível que tenha havido ali uma falha de interpretação ou de entendimento, e que, na verdade, se estava falando de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que estavam falando de Cristo. Tá? E aí você teria uma razão, mas o fato é que os judeus são expulsos, inclusive Priscila e Áquila são expulsos nesse mesmo período, vão encontrar com Paulo em uma outra cidade, fora ali da região de Roma, eles são romanos, se encontram com Paulo em uma outra região, e aí nós temos esse contexto histórico. Depois de um tempo, essa ordem de expulsão dos judeus é tirada de vigor, e os judeus são autorizados a voltar para Roma. Quando eles são autorizados a voltar para Roma, algumas coisas haviam mudado. Por quê? Porque os judeus eles têm uma série de implicações na sua dieta, né? Então, por exemplo, a carne para o judeu ela precisa ser preparada de uma maneira muito específica. O judeu não come qualquer tipo de carne. Além da questão da dieta que não pode comer carne de porco, algumas carnes relacionadas a frutos do mar, algumas outras carnes no sangue. O preparo da carne em si, de qualquer carne mesmo que seja a carne da ovelha, seja carne de algum outro animal que seja utilizado para abate nesse sentido, ela precisa seguir um preparo muito específico. E em Roma haviam açougues que faziam esses preparos. Então, os judeus só compravam desses açougues, tá? Só compravam desses locais. Contudo, no momento em que Cláudio expulsou os judeus de Roma, esses açougues foram tirados de circulação, não funcionavam mais. Quando os judeus voltam para Roma, já não há mais esses locais que se prepara a carne do jeito que o judeu pode comer, segundo as suas tradições. O que sobra são os açougues comuns, que preparavam a carne do jeito que o romano comia. E essa carne muitas vezes está associada, inclusive, à sobra do que foi oferecido a ídolos, isso é depois vendido, né, nesses açougues, e também há alguns relatos históricos que dizem que havia uma espécie de iguaria naquela época, e aí porque são coisas do paladar, né? Que para o romano, a carne precisava estar um pouquinho mais passada do tempo, sabe? Já entrando num estado já de decomposição, já de estrago mesmo. Então, isso aparentemente era uma iguaria que as pessoas gostavam de comer. E para o judeu, isso é algo impensável. Qual é a solução que esses judeus tiveram? Não comer carne. Passaram só a comer legumes e verduras, tá? Entendendo que, assim, eles continuariam obedecendo à orientação de Deus. E aí o ponto aqui é que
provavelmente, isso está criando um atrito dentro da igreja. Porque os irmãos que já estavam lá, os irmãos propriamente romanos que já estavam lá, se sentavam à mesa e comiam essa carne. E os judeus não podiam se sentar naquela mesa para comer aquela carne. E isso estava gerando algum desentendimento. Alguns diziam, olha, já nos foi dito, já nos foi ensinado que essa questão de relação do ídolo, essa questão da própria dieta, já foi superado. Cristo Jesus superou todas essas coisas. Mas outros diziam, não, eu acho que isso ainda não foi superado. Eu entendo que eu ainda devo continuar mantendo esses ritos que são da minha tradição, que são da minha história. E isso começou a gerar alguma dificuldade. E aí o apóstolo Paulo traz o Evangelho para resolver essa questão. E ele vai trazer aqui alguns elementos muito interessantes, e eu quero chamar a sua atenção, porque aparentemente ele vai trabalhar aqui a questão dos fracos e fortes, mas a gente vai deixar isso mais para o domingo que vem, tá? Quando a gente for falar da questão da liberdade cristã. Mas o ponto aqui é que ele vai usar alguns elementos que parecem ser até um tanto quanto contrassenso no momento de você resolver uma questão dessa. Eu vou fazer aqui um breve esboço do que ele vai falar do capítulo 14 até mais ou menos o verso 13 do capítulo 15, que isso também vai servir de norte para as nossas próximas mensagens aí, mais ou menos a organização de como serão as próximas mensagens. Então, o esboço da solução que o apóstolo Paulo vai trazer para os romanos, para a igreja de Roma, é o seguinte. Primeiro ele vai falar do princípio fundamental da hospitalidade, tá? Do acolhimento. Ele vai fazer isso aí no verso 1 e 2 do capítulo 14. Depois ele vai trazer algumas deduções negativas e positivas a respeito, ou derivadas, do princípio do acolhimento, do princípio da hospitalidade. Ele vai fazer isso ali do verso 2 do 14 até o 23 do verso 14. Então ele vai falar sobre não desprezar nem condenar os fracos. Ele vai falar de não ofender nem destruir os fracos. E vai falar de não agradar a si mesmo, mas seguir o exemplo altruísta de Cristo. Aí ele já está adentrando no capítulo 15, lá até o verso 4 do capítulo 15. E aí ele finaliza, lá do capítulo 15, do verso 5 ao 13, ele vai tratar da celebração da união entre judeus e gentios na glorificação de Deus. Aí ele vai tratar de como é que este corpo unido, superado todas as dificuldades e as indiferenças ali, pode celebrar esta união para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Isso vai servir meio que de norte também para as nossas próximas mensagens. Hoje nós vamos ver que ninguém vive para si mesmo. Nós vamos ver na semana que vem que nós vivemos para outra pessoa. No domingo 8 de setembro nós veremos Cristo, nosso exemplo de abnegação. E no domingo 15 de setembro, nós veremos uma igreja apostólica, do capítulo 15, do verso 14 até o verso 33. Mas hoje nós vamos ficar nesse primeiro tópico aqui, na primeira parte do capítulo 14, e vamos nos focar especialmente nesse ponto aqui. O princípio do acolhimento, o princípio da aceitação, o princípio da hospitalidade. Ele diz o seguinte, verso 1 e 2. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Primeiro ele vai trabalhar aqui, eu quero chamar a sua atenção para a importância da hospitalidade, da aceitação, dessa relação de recepção na vida do cristão ou na vida cristã como um todo. A hospitalidade é uma implicação do Evangelho. E aí eu quero que você expanda a sua compreensão de hospitalidade. Certamente você está pensando em hospitalidade e está pensando em receber pessoas na sua casa, tá? Mas hospitalidade, o ato de receber alguém na sua casa, pressupõe que você abra a sua vida para essa pessoa. Trazer alguém para dentro da sua casa, quem quer que seja, pressupõe que aquela pessoa vai adentrar na sua rotina, vai adentrar na sua vida, vai adentrar nos elementos mais íntimos do seu cotidiano. Ele vai impactar no seu horário de dormir, no seu horário de acordar, no seu horário de comer, no seu horário de fazer as suas coisas, no uso e na separação dos ambientes internos da casa. Então, quem já recebeu um hóspede em casa, sabe que nem com o hóspede em casa, talvez você não possa andar pela casa do jeito como você gostaria de andar. Talvez não dê para dormir na hora que você queria dormir, talvez não dê para acordar na hora que você queria acordar, talvez não dê para você assistir na TV o que você gostaria de assistir, talvez não dê para você sair de casa na hora que você gostaria de sair ou fazer alguma coisa que você estava pensando em fazer, porque há um hóspede na sua casa. Então, a hospitalidade pressupõe que você abra a sua vida.
e que alguém adentre na sua vida e bagunce a sua rotina, e bagunce a sua realidade. E é interessante que o apóstolo Paulo usa essa expressão com uma certa frequência, como uma implicação do Evangelho. A hospitalidade, a aceitação do estranho na minha vida é uma implicação do Evangelho. Note só que lá no capítulo 12, verso 13, ele disse o seguinte: socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Lembra que lá no capítulo 12 ele está falando das implicações práticas e objetivas do Evangelho. Ele está dizendo, olha, o Evangelho, isso que é o centro da sua vida agora, isso que transformou a sua realidade, essa informação, essa mensagem, essa notícia de que Jesus Cristo morreu no seu lugar e que transformou a sua realidade, implica que você abra a sua vida para outros, que você abra a sua vida para o próximo, que você abra a sua vida para uma realidade estranha à sua. Então, a hospitalidade pressupõe a aceitação do outro, diferente de mim, no meu espaço individual. Por isso que ela é uma implicação do Evangelho, porque o Evangelho muda o meu centro gravitacional. Eu não vivo mais em prol de mim mesmo, eu passo a viver para a glória de Deus e para amar ao próximo como a mim mesmo. E para que eu possa amar ao próximo, eu preciso me abrir para que o próximo entre na minha vida. Eu preciso receber o próximo na minha vida. E o próximo sempre será estranho. O próximo sempre será diferente de você. O próximo não é você. Portanto, práticas, costumes, usos, pensamentos, ideias, comportamentos, visões de mundo serão diferentes. Então, o Evangelho me leva a abrir a minha vida para o próximo. E nisso eu começo a entender a importância da aceitação e a importância da hospitalidade. O Evangelho que mudou o meu paradigma de análise da realidade agora me faz ver que eu não vivo em torno de mim mesmo. Se eu quero me importar com meu irmão genuinamente, se eu quero amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso receber o próximo na minha vida. Especialmente, e mesmo assim, se o próximo for diferente de mim. Aceitar os diferentes é um desdobramento natural do Evangelho. Aceitar aqueles que são diferentes é um desdobramento natural do Evangelho. E aí, em tempos de linguagem inclusiva ou de discussão sobre inclusão, a fé cristã, que é normalmente associada à exclusão, quando nós olhamos o texto propriamente dito e entendemos o que o texto quer nos dizer realmente, nós começamos a entender que, na verdade, a fé cristã sempre foi, sempre será e pressupõe ser inclusiva. A fé cristã é aberta para atrair pessoas, não para expelir pessoas, não para afastar indivíduos. A fé cristã deve introduzir pessoas dentro desse corpo, trazer pessoas para dentro desta mesma realidade. Então, as pessoas, mesmo as pessoas que são diferentes, elas precisam ser aceitas dentro da igreja, ser aceitas no meio do corpo. Aqui você deve estar pensando aí, pastor, pera lá, vamos com calma, porque também não é bem assim. Você está falando que é para a gente aceitar qualquer coisa, tá? É para aceitar qualquer tipo de pessoa, tá? O ponto aqui é o seguinte, a fé ela não é exclusiva. O Evangelho não é excludente. O Evangelho é inclusivo. Ele inclui pessoas. O acolhimento na fé cristã deve ser sempre afeto àquilo que não afeta o centro do Evangelho. Nós não vamos acolher aquilo que está contrário ao centro do Evangelho. Mas aquilo que está na periferia daquilo que a gente chama de questões periféricas da fé, isso não deve ser motivo para que haja exclusão no meio do corpo. Então, o acolhimento deve ser naquilo que não afeta o cerne da fé cristã. Elementos basilares da fé não são negociáveis, eles são inegociáveis. Preste atenção, 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, falando da realidade que está acontecendo na igreja de Éfeso, onde Timóteo está, ele diz o seguinte, olha, verso 20, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz o seguinte, olha, no meio de vocês há um rapaz que está dormindo com a mulher do pai, vocês têm que tirar ele do meio de vocês. Tá? Então, a inclusão da fé
é naquilo que concerne às questões periféricas. Usos e costumes normalmente estão na periferia da fé. Usos e costumes normalmente estão naquilo que é periférico. Se você gosta do cabelo de um jeito, se você gosta do cabelo de outro jeito, se você come uma coisa, se você não come uma coisa, se você bebe uma coisa, se você não bebe uma coisa, isso normalmente está na periferia da fé. Isso não é o centro da fé. Portanto, nessas questões, nós abraçamos os diferentes. Inclusive em percepções sobre o próprio texto bíblico. Um acha que Jesus Cristo vai voltar antes do milênio, o outro acha que Jesus Cristo vai voltar depois do milênio. Um acha que Jesus Cristo vai reinar fisicamente por 1000 anos, outro acha que vai reinar de outro jeito, que já reina espiritualmente. Essas questões são periféricas, elas não são o centro da fé. Elas não são o centro do evangelho. E nisso nós acolhemos os diferentes. Nisso nós incluímos aqueles que têm um pensamento diferente, porque o ponto aqui é esse. Tinham irmãos que entendiam, olha, se nós comermos dessa carne, nós estamos pecando. E outros diziam, e aqui note, tá? O apóstolo Paulo está dizendo que esses que entendem que comer da carne é pecado, esses são os fracos. Tá? Ou seja, esses têm uma fé, e nós vamos trabalhar isso melhor na semana que vem, esses têm uma fé ainda um tanto quanto restrita. A fé deles não consegue abarcar tudo aquilo que Jesus Cristo já fez em prol deles. Mas ainda assim o apóstolo Paulo diz, esses fracos na fé devem ser acolhidos por vocês. Vocês devem ter sempre uma pressuposição, devem ter sempre uma atitude de acolher, não de excluir. Tá? Então, elementos periféricos são negociáveis. Usos e costumes, na grande maioria, são negociáveis. E aí, qual é o dilema aqui que os irmãos estão vivendo? Quem são os fracos? Tá? O fraco é aquele que ainda não conseguiu identificar a graça e beleza em toda a criação divina. O fraco do texto bíblico aqui, ele ainda não conseguiu entender o que o salmista está querendo dizer, quando ele diz lá no capítulo 24, Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Ainda que o indivíduo compreenda o Salmo, entenda, conheça o Salmo, ele ainda não entendeu quando o texto diz que tudo o que habita na criação do Senhor pertence ao Senhor. Para este indivíduo, que aqui no contexto é o chamado de fraco, ele ainda não conseguiu compreender que o tudo, inclusive, está trazendo a carne que está lá sendo posta na mesa para ser degustada. Aqui o ponto sobre o elemento histórico da carne estar um pouquinho apodrecida, a gente pode ignorar. O fato aqui é que, quer a carne estivesse apodrecida, quer a carne não estivesse apodrecida, ela não tinha sido preparada da maneira correta, então eles não comeriam de qualquer jeito. Mas o ponto aqui é que o fraco é aquele que ainda não conseguiu identificar a graça e beleza em toda a criação divina. A força ou a fraqueza da fé pode ser medida no quanto da criação cabe na sua fé. Então, de fato, há uma distinção e há algo que é compreensível aqui no texto, que o apóstolo Paulo diz, olha, há pessoas que a fé avançou um pouquinho mais. Elas têm uma compreensão melhor e, por terem uma compreensão melhor, elas desfrutam de uma maior liberdade. Há aqueles que ainda não conseguiram entender que a fé alcança todas as coisas da criação, ou o evangelho, ou a propriedade, o domínio de Deus alcança todas as coisas do evangelho, portanto, eles têm uma percepção mais limitada do que pode e do que não pode fazer. Contudo, esse processo de percepção ou de avanço é um processo individual. Ele não é por arrasto. Não dá para todo mundo ir junto. Isso é individual. É algo que individualmente o Espírito Santo vai fazendo com que o indivíduo entenda. Olha, isso aqui que eu achei que não podia, agora eu comecei a entender que pode. Para a gente pegar exemplos bem banais e mais simplórios, na década de 40, 50, não se imaginava você ter instrumentos, uma bateria dentro da igreja, você não se concebia a ideia nem sequer de você ter um violão dentro da igreja, o máximo que você poderia ter era um órgão, né? Porque se tinha a ideia que existem instrumentos sagrados e existem instrumentos profanos. Contudo, a fé avança. A percepção da criação de Deus avança. E nesse avanço, você hoje já tem outros tipos de instrumentos musicais. E a mesma coisa você começa a ir para ritmos musicais. Em outros tempos, a gente ainda usa esse tipo de linguajar, música sacra, música secular, né?
como se a música pudesse ser dividida nessas categorias, ainda que você tenha algum tipo de classificação didática, né? Música sacra, música erudita, música popular, ou música mais eclética, o fato é que música mesmo é dividida em dois grupos, a boa e a ruim. Entendeu? Então, de fato, tem música boa e tem música ruim. A música ruim a gente rejeita, a música boa a gente recebe. A música boa a gente aproveita dela. Então, esse é apenas um exemplo básico do que poderia ser aplicado a partir dos princípios do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, o ponto é que, ainda que a gente possa compreender isso, e nem todo mundo vai compreender na mesma velocidade. Nem todo mundo vai entender na mesma velocidade que existem coisas que já foram redimidas pela obra de Jesus Cristo e, portanto, estão incluídas dentro do senhorio do Senhor. Cada um tem o seu tempo para compreender o quanto da graça de Deus está presente em cada elemento da criação. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá no verso 14, que nós vamos ver na semana que vem. Ele diz, olha, eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para esse é impuro. A gente vai ver essas implicações na semana que vem. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, olha, nada é ritualmente impuro. Então, por exemplo, de repente você já ouviu em algum momento aí alguém dizer assim, não, mas os produtos da marca X foram oferecidos ao demônio tal, ou à entidade tal, ou ao fulano de tal. Né? Teve uma época que corria um boato entre os crentes aí que a Coca-Cola era algo oferecida ao demônio, tanto que se você pegasse o rótulo da Coca-Cola, virasse do avesso, fizesse lá um negócio, apareciam 2 chifres, uma confusão qualquer lá, que você pegava o desenho da letra que vai, né, do L da Coca-Cola lá, você gira assim e aí formava lá uma imagem que aparentava ser um ser chifrudo lá, então ali era a prova de que aquilo tinha sido entregue ao demônio. Aí um monte de crente deixou de tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola era isso, aí passou a tomar Pepsi, entendeu? A Pepsi agradeceu, entendeu? Então, assim, o fato, isso é irrelevante, tá? Então, nada é ritualmente impuro em si mesmo, tá? Agora, se você considera que é impuro, aí esse papo a gente vai ver na semana que vem. Mas o ponto aqui é que cada um tem o seu tempo de compreender o quanto da graça de Deus está presente em todos os elementos da criação. E o ponto inicial da conversa é que os diferentes, eles precisam ser acolhidos e não excluídos. Esse é o ponto que eu quero que você se apegue nessa noite, tá? Semana que vem a gente vai adentrar nessa distinção mais claramente sobre fracos e fortes e ver como é que isso pode ser aplicado em outras questões. Mas o ponto principal e o ponto dessa noite é esse. Os diferentes precisam ser acolhidos. Aqueles que têm um pensamento diferente, que ainda é um pensamento limitado sobre a realidade da fé, precisam ser acolhidos e não excluídos. E isso é o ponto o princípio do acolhimento, o princípio da hospitalidade. E o apóstolo Paulo nos dá aqui algumas razões do porquê nós precisamos fazer isso e por que nós não temos o direito de fazer o contrário. Anote isso na sua mente. Se você faz anotações, anote nas suas anotações. O texto bíblico, que para nós é mandatário, tá? Mandatário no sentido de que ele é a ordem de Deus, é a palavra de Deus para nossas vidas. E se nós somos, de fato, servos do Senhor Jesus Cristo, essas são as palavras do nosso Senhor para nós, ele não nos dá o direito de excluir aqueles que pensam diferente de nós do meio do corpo. Tá? De novo, a ressalva, aqueles que atacam o centro da fé, esses devem ser afastados. Mas a mera distinção de pensamento sobre questões periféricas não deve ser razão para divisão entre nós. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Tá? O povo de Deus é um povo composto de pessoas de todas as tribos, povos e raças. É isso que o livro de Apocalipse diz. Então, a pluralidade de pensamento e a pluralidade de concepções sobre a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, e como ela se expressa na realidade visível, na realidade palpável, ela certamente vai encontrar um espectro amplo, um espectro de diferentes percepções, e não nos cabe excluir do meio de nós aqueles que pensam diferente sobre elementos que são periféricos na caminhada de fé.
E aí o apóstolo Paulo vai nos dar aqui algumas razões. A primeira razão que ele dá é porque Deus os acolheu. Por que eu tenho que acolher o fraco? Por que eu tenho que acolher aquele que pensa diferente de mim? Por quê? Porque Deus o acolheu. Romanos capítulo 14, verso 2 e 3. Um crê que pode comer de tudo, o outro que é fraco come só verduras e legumes. E aqui só um parênteses rapidamente. Isso aqui não tem nada a ver com ou vegetarianismo ou veganismo, tá? É uma outra realidade. A questão aqui é eles não comem por uma questão religiosa, por uma questão de percepção de fé. Tá? Não tem nada a ver com uma opção de dieta em relação a valores nutricionais do que quer que seja. Tá? Aqui é uma percepção de fé. Tá? Não come porque entende que ao comer está pecando. Tá? Não é uma opção nutricional, não é uma opção de forma de lidar com o alimento. Tá? Uns alimentos são melhores, outros alimentos piores. A questão não é essa. O ponto aqui é, uns comiam e achavam que com isso não estavam pecando, outros não comiam, porque se comessem entendiam que estavam pecando. O ponto aqui é fé, tá? Não tem nada a ver com uma percepção aqui, então, de uma maneira moderna, tá? Não dá para a gente usar esse texto aqui para dizer, olha lá, o veganismo está errado, como é que é, o vegetarianismo está errado, porque lá no texto bíblico diz que aquele que come só verduras e legumes é o fraco, tá? Porque ao mesmo tempo, quando você olha lá para Daniel faz uma dieta de verduras e legumes e o texto o trata como o forte. Tá? Então, ali vocês estão entendendo? A questão aqui é fé. Tá? No ponto aqui, por que esses irmãos Paulo os trata como fracos? Porque eles ainda não entenderam que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela habita, inclusive a carne, seja do porco, seja a carne do gado, seja a carne que está sendo alimentada. Isso não pertence a uma outra entidade, isso pertence ao Senhor. Então, por isso, o indivíduo, em tese, estava livre para comer aquilo. Tá? Feito aqui a ressalva, vamos voltar ao tema principal. Por que eu tenho que acolher o diferente? Porque Deus já o acolheu. Tá? O nosso papel não é corrigir Deus. Tá? O nosso papel não é corrigir Deus. Às vezes a gente olha para o irmão e diz assim, mas começa a avaliar e julgar a fé do indivíduo como se a gente estivesse no papel de Deus dizer o que é uma fé genuína e o que não é uma fé genuína. O que é uma fé correta e o que não é uma fé correta. Esse não é o nosso papel. Nós não somos julgadores e senhores da fé alheia. Se aquele indivíduo confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e aqui falo de uma tradição, na condição de alguém que foi criado e instruído em uma tradição mais conservadora da fé cristã, que foi, muitas vezes, instruído a olhar de maneira jocosa e até de maneira altiva com os meus irmãos de uma tradição pentecostal, achando que eles são de uma fé mais fraca e por isso são menores e por isso, às vezes, talvez nem sequer tenham, de fato, compreendido o evangelho da salvação. Isso está errado. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós discutirmos teologicamente quem é que está avançado ou não na fé, que a gente pode até pressupor, digamos que nós estejamos com uma percepção mais avançada da fé, e eles têm uma percepção mais atrasada da fé, ou vice-versa, tanto faz. O ponto é, não me cabe ser alguém que vá corrigir Deus, porque se aquele indivíduo de uma fé pentecostal confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Deus o acolheu. E ponto final. Tá? Deus o acolheu. Se Deus o acolheu, quem sou eu para dizer que ele é mais ou menos diante de Deus do que eu? Então, se Deus já o acolheu, não cabe a mim tentar corrigir Deus. Dizer, Deus, eu acho que o Senhor acolheu errado aí, né? Acho que o Senhor tinha que acolher só os nossos aqui, porque, afinal de contas, nós somos melhores, somos assim assados. Se Deus recebeu o fraco na fé, quem somos nós para nos achar no direito de rejeitar quem pensa diferente de nós? Deus acolheu ambos, logo, estamos ambos incluídos no mesmo corpo, o corpo de Cristo. E aqui é interessante porque algumas semanas atrás eu falei da regra de ouro, da caminhada de fé. A regra de ouro é amar ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. A regra de ouro, de fato, é uma regra maravilhosa para resolver boa parte dos nossos problemas de fé. Nosso problema de caminhada de fé, de relação com o Evangelho. Mas melhor ainda do que a regra de ouro, que é amar ao próximo como a nós mesmos, é amar ao próximo como Deus ama o próximo. É melhor ainda do que amar ao próximo como a mim mesmo, é amar ao próximo como Deus ama o próximo. E Deus ama aquele que pensa diferente de você. Deus ama aquele que tem uma perspectiva de vida, uma visão de mundo diferente da sua. Então, nesse sentido, a melhor do que a regra de ouro é amar a Deus, amar ao próximo
como Deus o amou. A outra razão que o apóstolo Paulo nos dá está no verso 4 até o verso 9. Aceite-o, ou acolha o diferente, o fraco na fé, aqui se a gente puder usar essa expressão, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o seu Senhor. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas a outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aqui é um ponto interessantíssimo, a questão da convicção. Nós já falamos isso em outras mensagens, de como o apóstolo Paulo considera a consciência, a convicção de consciência como um norteador do comportamento cristão. E nós vamos ver isso com mais calma na semana que vem. Mas, meu querido, entenda uma coisa, tudo que você fizer na sua caminhada de fé, faça por convicção. Faça por convicção. Compreenda que o que você está fazendo é algo que você acredita que está fazendo. Tá? Que você entende que aquilo é o melhor para você e é a vontade de Deus. Não faça as coisas porque os outros fazem. Não faça as coisas porque, aparentemente, fulano de tal, que tem uma fé mais robusta do que a minha, se comporta de tal jeito, então eu passo a me comportar como ele, na expectativa de que eu alcance as mesmas coisas que ele alcança. Você não está agindo por convicção, não está agindo por consciência, não está agindo com compreensão. E isso a gente vai ver com mais calma na semana que vem. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, verso 6, e quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Então, preste atenção aqui o que ele está dizendo. Olha, quem comia entendendo que está agradecendo ao Senhor. Olha, Senhor, eu agradeço por esse alimento, porque veio das tuas mãos. Aquele que não comia, disse assim, Senhor, eu não vou comer esse alimento, porque eu entendo que esse alimento é ofensivo ao Senhor. E se eu fizer isso, o Senhor vai se desagradar de mim, e eu não quero desagradar o Senhor. Ambos estão querendo agradar o Senhor. Esse é o ponto aqui. Então, não há razão para haver desavença entre eles, porque ambos querem a mesma coisa, agradar ao Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de modo que vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de todos, mortos e vivos. Então a nossa função na igreja, a nossa função como corpo, é acolher ao irmão, hospitalidade, e não o julgar por questões periféricas. Um não se sente bem com um tipo de certa produção cultural, por exemplo, de repente você tem alguém aqui que não consegue ver beleza em uma obra artística produzida por não cristãos. Essa pessoa ainda só consegue ver beleza em uma obra musical, por exemplo, que tenha sido produzida por um cristão. Essa pessoa que deixa de ouvir, de repente, sei lá, um artista que é, aí com a nomenclatura mais fácil, um artista secular, o faz porque está entendendo que ao fazer isso ele está desagradando a Deus. E está bom, meu irmão, está bom. E dentro da consciência dele está certo. Tá? Agora o outro que entende que todas as coisas reverberam de alguma forma a beleza do Senhor, a beleza da fé, a beleza da graça de Deus, a graça comum derramada, e ouve outra coisa, e ouve de repente um artista popular, um artista secular, ou uma obra musical qualquer, e entende que nisso a beleza da graça do Senhor está bem também, está bom também. Ambos estão procurando ver beleza na graça e na obra do Senhor. Então, um não se sente bem com um tipo de produção cultural, outro se sente, e isso é periférico. Isso não é razão para entrarmos em atrito, isso é periférico. Isso não deveria ser motivo de nos distanciar uns dos outros. Ah, não vou andar com o irmão fulano e tal, porque eu um dia vi que ele assiste aquele programa de TV. Então, se ele assiste aquele programa de TV, ele não é tão crente quanto eu. Então é melhor que a gente não caminhe juntos, porque essa pessoa se ocupa de coisas que eu entendo que são maléficas. Agora, é óbvio, existem programas e programas de TV, e aí a gente pode discutir isso em outro momento, inclusive é o que a gente tem começou a fazer ontem à noite aqui com os jovens e adolescentes no Fé com Pipoca. A gente discutir produção cultural, fé e cultura pop. Há meios de nós lidarmos com isso, mas o ponto aqui é o que eu assisto ou o que eu deixo de assistir, o que você assiste ou o que você deixa de assistir,
o que você consome de produção cultural, o que você deixa de consumir, isso é periférico. O ponto é, se você faz isso para a graça de Deus e para a glória de Deus, tá bom, está resolvido já. Se você assiste para a glória de Deus, continue assistindo para a glória de Deus. Se você não assiste para a glória de Deus, continue não assistindo para a glória de Deus. Este é o ponto inicial. Depois a gente caminha para as outras questões que vão se desdobrando. Então nós não temos o direito de interferir na relação entre o Senhor e o seu servo, porque quem dá conta é o Senhor. Quem tem que se agradar ou se desagradar do comportamento do indivíduo é o Senhor dele, não eu. Não cabe a mim ficar dizendo, eu acho que aquele servo não é tão servo, eu acho que aquele servo não é um bom servo. Isso cabe ao Senhor do servo dizer se ele é um servo bom ou não. Então eu tenho que aprender qual é o meu lugar nesse papel. O meu lugar é o papel de acolhimento. Eu tenho que acolher, porque Deus já acolheu esses indivíduos, porque Deus acolheu e porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor desse indivíduo. Cada um precisa estar consciente do que faz, precisa entender que o que faz é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa preocupação deve ser apenas glorificar ao Senhor e não ser aprovado pelos outros. É o que ele vai dizer ali no verso 6. No caso aqui da carta, tá? Quem comia, comia porque entendia que a carne veio como bênção do Senhor, como eu expliquei antes, e quem não comia entendia que assim estaria agradando mais a Deus, em se abster de comer aquela carne. Ambos queriam o quê? Fazer agradar ao Senhor, queriam ser aprovados pelo Senhor. Nossas ações devem ser ditadas não por costumes, nem por superstições, mas, como eu disse anteriormente, por convicções. Esse é um ponto central de todo esse debate aqui. Tem muita gente que discute, mas fulano de tal, ou o irmão fulano de tal, assiste isso ou ouve aquilo. Se você assiste ou ouve sem a convicção de que isso de fato agrada a Deus, aí você está agindo sem convicção. Agora, quando você faz isso por convicção, você está fazendo para agradar ao Senhor. Nós não vivemos e nem morremos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Viver para a glória de Deus precisa deixar de ser só uma espécie de frase de efeito que a gente diz. Não, porque nós vivemos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é, de fato, fazer com que todas as coisas que eu faço na minha vida, quando eu acordo, quando eu caminho, quando eu ando, quando eu vou na academia, quando eu vou para a escola, quando eu vou na faculdade, quando eu vou para o trabalho, quando eu me relaciono com meus familiares, quando eu assisto produções culturais, quando eu ouço música, quando eu assisto TV, quando eu vou ao teatro, quando eu vou ao cinema, isso tudo precisa ser para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é isso. E se esse for o objetivo do indivíduo, não cabe a mim ficar filtrando o que esse indivíduo consome ou não, o que esse indivíduo usa ou não, o que esse indivíduo faz ou não na sua caminhada de fé. O que nós precisamos entender é que viver para a glória de Deus tem que ser o objetivo das nossas vidas. Então, se nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus, nós necessariamente devemos avaliar se as nossas ações têm de fato esse propósito e avaliar se as nossas ações promovem esse propósito. Aí talvez sejam os filtros que cada um vai fazer a si mesmo. Essa música que eu estou ouvindo é para a glória de Deus? Este programa de TV que eu estou assistindo promove a glória de Deus? Esta produção cultural que eu estou indo assistir, o filme, cinema, música, esta comida, esta bebida que eu estou bebendo é para a glória de Deus? Isso promove a glória de Deus? Se esses forem filtros que nós aplicamos a nós mesmos, cada um aplicando a si, certamente todos nós estaremos alinhados com esse mesmo propósito, viver para a glória de Deus. Porque, no fim das contas, nós vivemos sob o senhorio de Cristo e não de nós mesmos. Por Ele ser o nosso Senhor, nós devemos viver para Ele, e por ser também o Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com Ele e cuidar de nossa própria vida. Afinal de contas, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor deles e de nós. Tá? A outra razão que o apóstolo nos dá, no verso 10, parte A, ele diz que nós devemos aceitar o diferente porque ele é nosso irmão. Aceite-o porque ele é seu irmão. Verso 10, mas tu
por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Preste atenção, o apóstolo Paulo, no começo, ele fez um corte. Ele diz que tem os fracos e os fortes. Tá? Tem fraco e tem forte. De fato, há uma distinção. Tem alguns que estão em uma caminhada além na fé, outros ainda estão numa caminhada aquém na fé. Mas o fato é que ambos são irmãos. E se são irmãos, não faz sentido viver se degladiando por questões periféricas. A minha experiência com a igreja, desde criança, foi de, em algum momento, você vê a igreja debatendo, ou discutindo, ou se desentendendo, e até mesmo passando por situações de rompimento, né? Pessoas saindo da igreja por desentendimento. Na medida que eu fui caminhando no ministério pastoral, ainda participando de liderança de igreja, eu sempre tive dificuldade de entender, à luz do Evangelho, como é que nós conseguimos chegar a esse tipo de realidade. Não há a menor razão para nós nos separarmos se todos nós quisermos viver para a glória de Deus. O fato de alguém querer uma música assim, uma música assado, uma liturgia um pouco mais livre, uma liturgia um pouco mais amarrada, um tipo de ensino mais tendente a uma linha teológica, mais uma outra linha teológica, isso tudo é plenamente conversável, é plenamente administrável, é plenamente desenvolvido dentro do corpo. Óbvio, de novo, aquela ressalva. Pontos centrais da fé a gente não debate. Ninguém vai aqui dizer, não, vamos aceitar todas as pessoas, aí vem aqui o indivíduo e começa a dizer, não, porque a Trindade não existe, porque Jesus Cristo nasceu de uma virgem, porque Jesus Cristo nem sequer morreu, Jesus Cristo não era Deus. Essas coisas centrais, obviamente, a gente rejeita. Tá? Mas as coisas periféricas, os desenvolvimentos periféricos, a gente se entende. E a gente precisa entender, do outro lado tem o meu irmão. Eu estou ligado a ele no mesmo corpo. Cristo morreu por mim e morreu por ele. Deixa aqui fazer um arremate, a gente já está caminhando para o fim. A gente tem um problema sério no evangelho moderno, é porque o evangelho moderno, o evangeliquez moderno, faz com que o indivíduo entenda ou imagine que o evangelho é sobre ele, que o evangelho é sobre o indivíduo, que a realidade gira em torno do que acontece comigo. E isso não é o evangelho. O evangelho é sobre o que Deus fez em Cristo Jesus para a sua glória. Não é, você é salvo por graça. Tá? Deus te salva porque Ele te ama e isso é graça. Mas a história do universo não gira em torno da sua salvação. A história do universo não gira em torno da obra de salvação individual sua. A história do universo gira em torno da glória de Deus sendo restaurada. O evangelho é sobre Deus. O evangelho não é sobre mim, não é sobre nós. E aí, nesse sentido, como a gente tem essa dificuldade, porque a gente ouve sempre o evangelho, não, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você é isso, né? Você é vencedor, você não é... Essa conversa toda, você é a menina dos olhos de Deus, e o texto bíblico usa essas expressões mesmo, como se tudo fosse por causa de nós, mas não é por causa de nós, é por causa de Deus. É por causa de Deus, é por causa da glória dEle. É porque a glória dEle precisa ser restaurada, porque o pecado ofende a glória de Deus. É por isso, em última instância, que Cristo morreu, para que a glória de Deus fosse restaurada. Aqui entenda, tá? Com a devida ressalva, tá? Por favor, não entenda mal. Você é salvo por tabela. Tá? Nós somos salvos por tabela. É óbvio, Cristo veio para nos salvar. Tá? Mas a obra de Cristo na cruz é, em suma, para restaurar a ordem que foi quebrada pelo pecado. Foi para resolver um problema que afeta a boa criação de Deus. Por isso é que Cristo tem que morrer na cruz do Calvário, para que a glória de Deus fosse restaurada. Então, no fim das contas, é como o apóstolo Paulo termina lá o capítulo 12, capítulo 11. Por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, nesse ponto aqui, se as coisas não são sobre mim, por que é que eu estou me degladiando com o meu irmão? Por que é que eu não tenho
a capacidade de debater ou de conversar e até mesmo dizer, olha, irmão, a gente não vai se entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos achar um meio termo, entendeu? Vamos achar algo que agrade a você e algo que agrade a mim, e aí a gente consegue caminhar juntos, tá? Porque não há razão para nós nos desentendermos. Somos irmãos, fomos unidos ao mesmo corpo, Cristo morreu por todos nós. Quinta razão que o apóstolo Paulo nos dá é que nós temos que aceitar o próximo, aceitar o diferente, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. No verso 10, parte B em diante, até o verso 13, né? Eu disse que ia ler até o 13, diz o seguinte, olha, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, nós não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. O julgamento aqui não está direcionado a questões heréticas, tá? Eu já chamei essa atenção, tá? O texto bíblico nos comanda a julgar o errado, tá? Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas que vêm a voz disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, aquilo que é errado, aquilo que é pregado errado, aquilo que é ensinado errado, isso deve ser denunciado, isso deve ser julgado, você deve dizer, olha, isso está errado, tá? Isso está errado. Agora, quanto a usos e costumes, a comportamento, a pensamento, até mesmo percepções sobre o entendimento do texto, nós não somos chamados a fazer esse tipo de julgamento. Nós não somos chamados a fazer julgamentos a julgar os nossos irmãos. Cada um vai prestar contas ao Senhor. Não devemos julgar, porque não somos o Senhor de toda a informação. Às vezes você faz ali um julgamento sobre o comportamento da fé alheia, e aí você não tem todas as informações, você não sabe a história da caminhada de fé daquele indivíduo. Você não sabe as limitações que ele tem para entender algumas coisas. E aí você prejulga ele dizendo que ele é um fraco na fé, ou até mesmo que ele é alguém que nem entende direito o que é a salvação, quando na verdade você não é senhor da informação. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo diz, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque você não é senhor de todas as informações, você não sabe de todas as coisas. Tá? Então, por isso, você deve se abster de julgar. Quando julgamos e falamos mal de nossos irmãos, falamos mal também do Senhor dos nossos irmãos. E aqui eu quero terminar com uma historinha entre dois grandes nomes da história ali, período ali do século XVI, século XVII, dos formadores de pensamento dos movimentos pós ali, a reforma anglicana ali, né? Dois grandes pregadores foram contemporâneos, Charles Spurgeon, batista, e J.I. Packer, que é um congregacionalista. Ambos viviam na Inglaterra e, inclusive, eram bons amigos até um determinado momento. Um pregou na igreja do outro, havia uma certa comunhão entre eles, mas em um determinado momento eles se desentendem. E, ao se desentenderem, Spurgeon diz que Packer não era tão espiritual assim. Packer responde também em algo muito semelhante. E a confusão foi tão grande que isso chega nos jornais da cidade, né? Eu lembro que nesse momento o movimento evangélico é muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? O Spurgeon mesmo foi pastor de uma igreja mais de 5.000 pessoas, então impactava na realidade da cidade. Então a briga entre esses dois pastores foi notícia do jornal. E certamente algumas pessoas se escandalizaram com o comportamento de ambos. Mas o mais interessante aqui é que Spurgeon dizia que Packer não era espiritual porque Packer ia ao teatro, né? E Packer dizia que Spurgeon não era tão espiritual porque Spurgeon fumava charuto, né? Então, cada um está julgando o outro por uma questão periférica. São usos e costumes. E isso gerou mais problema para o evangelho do que a realidade do que ambos viviam. Então, nesse ponto aqui, é interessante a gente entender que não nos cabe fazer julgamento sobre o comportamento do meu irmão em quesitos de fé que não sejam centrais ao Evangelho. Porque ele vai dar conta a Deus. Cada um vai dar conta a Deus. Cada um vai se apresentar diante do Senhor e suas ações serão avaliadas. Quero finalizar dizendo o seguinte: o Evangelho faz com que eu entenda que eu não sou mais o paradigma da verdade. Não é o que eu creio que é a verdade.
Não é o que eu digo que é, de fato, o paradigma balizador do que é certo e do que é errado. O paradigma é Deus e a sua vontade. Então, não cabe pensar de mim mais do que convém. Eu não posso achar que eu sou melhor do que, de fato, eu sou. Então, eu tenho que pensar sobre mim de acordo com aquilo que, de fato, Deus diz que eu sou. Cabe-me entender que eu não sou o paradigma para medir a fé de ninguém. O paradigma para medir a fé dos outros é o que está revelado no texto bíblico. Cada um vai prestar contas ao Senhor. O que cabe a nós é agregar, abraçar, incorporar entre nós aqueles que pensam diferente de nós ou que se comportam de alguma forma diferente de nós em relação a questões periféricas. Que Deus aplique aos nossos corações essa palavra. Essa palavra é mais introdutória, porque semana que vem a gente volta ao tema de novo para tratar da liberdade. Até que ponto nós temos liberdade para nos comportar de um jeito ou de outro, assumindo algum tipo de atitude ou assumindo algum outro tipo de atitude. Aí sim a gente começa a fazer algum tipo de filtro sobre comportamentos. Mas que Deus aplique aos nossos corações essa palavra, que a gente comece a olhar para o diferente de uma maneira melhor, incluindo e entendendo que o corpo de Cristo funciona com essa multiforme presença de pessoas em cada um em seu estágio de caminhada da fé. Enquanto eu oro, vou pedir que a equipe de música vá se organizando, nós vamos passar para a ceia. Quero convidar também o irmão Raimundo e a irmã Solange para me auxiliar na distribuição dos elementos. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco, agradecemos porque a tua palavra tem sido anunciada e nós temos sido transformados por essa realidade, a realidade do Evangelho. Ajuda-nos a ter as nossas percepções sobre o diferente de nós alteradas a partir da realidade do Evangelho, entendendo que o Senhor abraçou a todos, que o Senhor é o Senhor de todos, que a tua morte é por todos e não nos cabe ser aqueles que vão fazer distinções no meio do teu corpo, mas pelo contrário, vamos promover a inclusão, promover a união do corpo e nunca a divisão. E, de fato, nós amemos o corpo mais do que amemos a nós mesmos. Amemos o corpo de Cristo mais do que os nossos próprios interesses. E sempre coloquemos o interesse do corpo à frente das nossas percepções pessoais. Auxilia-nos a ser mais hospitaleiros, auxilia-nos a aceitar mais, a abrir-nos para o próximo, para que o próximo possa fazer parte da nossa vida e ser introduzido na nossa realidade. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.